Agora sim, quando você entrou no vestiário do profissional, quando você se profissionalizou, falou, agora não sou mais da base, profissional, tô bem, já tinha moral com o Filipão. Quem que é um cara que no vestiário, você falava, caramba, mano, vou dar a mão pra aquele cara, que você era fã, que você falou, meu, eu joguei com esse cara, velho. E pior que tinha alguém que você ficava assim, olhando, você falava assim, puta, meu, aquele cara, é lá o jeito que ele toca na bola, o jeito que ele se comporta. É que naquela época, os caras começaram a ficar fera, alguns, né? Só que tinha uns que já eram monstros, tipo Zé Sampaio, Evairzinho, pô, 93, 94, aquele time, eu tinha 14 anos quando eu vi os caras jogar, e eu já tava na base do Palmeiras, então pra mim, esses caras, eu tinha Zinho, cara, o Clebão, puta, esses caras foram, o Zinho, o Kleber, o Sampaio, olha, não tem o que, os caras me adotaram, assim, me davam maior confiança, lógico que nos treinos, às vezes o Galeano, né, eu vinha, pô, eu era meu jeito de driblar, tomava uns tapas, pô, moleque, você tem que respeitar, não sei o que. Aí eu ficava assim, eu falava, aí só que eu ia no coração, né, sempre fui cabeça, aí acabava o treino, eu falava, pô, Clebão, pô, Galeano, é minha característica, se eu não fizer isso, eu nunca vou chegar no nível de você, meu sonho é chegar onde vocês chegaram. Aí não, moleque, pô, beleza, é que você tem que respeitar, a gente é negro velho, tá? Você com 17 anos quer ficar driblando. Então eu tive essa relação, a princípio, muito boa com eles. Então eles me adotaram, assim. Mas chegava a madeira nos treinos, chegava. Sem dó. O Zinho era o cara que eu ficava mais do lado, o cara queria aprender, né? Eu sempre falava, né? Até depois, na época a gente fez uma matéria, né, na Globo, e falando disso, que era o tio, né? O tiozinho, que ele já era nessa segunda passagem, mesmo depois eu joguei com ele. Estou falando em 99, depois eu joguei com ele até em 2001, a gente jogou junto ainda o Zinho foi o cara que mais ficou lá no Palmeiras da primeira geração, né, daquela geração 93, 94, então o Zinho é um cara que eu uso como referência, assim, é um cara sensacional, jogava muita bola e uma pessoa extraordinária. E quem que era o seu parceiro de quarto, seu confidente, seu amigo que você contava as coisas e falou, pô, meu, briguei com a minha namoradinha, porque não era casado naquela época, briguei com a minha namoradinha, pô, meus caras estão dando muita pressão, pô, tô no banco, velho, será que eu vou pro jogo, será que eu não vou pro jogo? Quem que era o seu confidente? Porque tiveram fases, né? Essa fase que era dessas grandes estrelas, eu ficava quietinho. Você não falava nada? Eu ficava quieto, cara. Depois, lógico, a gente conversava, tal, brincava com os caras, mas eu tinha ainda... Tipo, eu tinha um respeito muito grande, assim, eu tinha uma admiração muito grande. Aí depois, quando, né, e eu era muito novo, eu tinha que ficar quietinho, eu fiquei sem empolgado, eu não era moleque empolgado, eu ficava na minha. Aí depois, claro, comecei a pegar confiança, aí já naquela geração que depois subiu Wagner Love, Diego Souza, Glauber. Nossa. Cara, uma galera muito boa, Diego Cavalieri, uma geração também top, assim, Edmilson, uma galera, e aí sim eu já era um cara mais experiente, então eu trazia esse pro meu lado, e aí era a época que eu concentrava com o Correia, eu concentrava com o Glauber, com o Marci Guerreiro, uma molecada. Nossa, também. Guerreiro, verdade. Tinha uma molecada boa que... E aí a gente sempre zoou o Marcão, né, goleiro? Que essa molecada gostava de encher o saco, o Marcão já era, pô, Copa do Mundo 2002, tudo, e a gente ia no quarto dele, o Wagner, os moleques aprontavam, então... Resenha de concentração. Não, resenha demais. Então nessa época eu já era mais referência, né, já tinha passado... Já tinha até saído, tinha jogado no Figueirense, eu fui sair de empréstimo 2 vezes, né? Fui campeão com o Muricy, com o Náutico, depois o Muricy foi pro Figueirense, fui junto. E aí também foi um dos grandes treinadores que eu tive, né? Um dos melhores que eu levo comigo até hoje. Tive grandes treinadores. E então eu já estava mais experiente, então eu já tinha mais essa resenha, mas no começo eu ficava pianinho. Agora eu vou te pegar, agora não vai ter jeito, cara. Todo mundo de casa quer saber o que ninguém vê. Conta pra gente uma história que você fala, cara, essa resenha foi incrível e não sai na imprensa, ninguém sabe. Eu preciso dessa, tio. Pô, não me preparei, hein? Não, vai que você tem várias. Tem várias. A gente tinha momentos assim, quando a gente saiu do Palmeiras nessa época, a galera gostava, eu morava, isso em 2003, quando na Série B, né, eu tava, 2002 eu não tava, quando caiu eu tava no Figueirense, voltei em 2003, e aí tava subindo essa molecada aí que eu falei. E a resenha era toda em casa, eu já era casado, e os caras saíam do treino, moravam numa cobertura em Perdizes, e eles falavam assim, cara, acabou o treino, nós vamos tudo pra sua casa fazer churrasco. Aí eu falava pros moleques, os moleques estavam voando, né, o Wagner voando, o Diego, falava, cara, eu vou cuidar de vocês, vocês vão resolver jogo e dar o bicho pra gente. Aí eu falava, Marcão, vamos junto cuidar desses moleques, os moleques estão voando, pô. E eu falava pra eles, vocês têm que descansar na concentração, tá? E eu tava com 25, 24, 25... E aí não era, mas assim, eu vi os moleques com 18, 19 voando, né? O Wagner não... Um avião, é um raio, ele tava voando. Até hoje, tá jogando até hoje, tá jogando bem lá no esporte, tá bem. Raio.
E a gente, e meio que eu adotei esses moleques. Eu era Você adotou, moleque não. também. Você adotou e cobrava um bicho, você alugou. Lógico, ia me dar o bicho, pô. E esses moleques, assim, atropelaram, né? A gente foi campeão com a Série B com o pé nas costas, né? Atropelamos, acho que faltava 2 rodadas antes, a gente já tinha... E não era que pontos corridos como é hoje, era fase classificatória, classificavam 4, dentro desses 4 a gente já tinha sido campeão antes. Então a gente era muito próximo. Aí as resenhas particulares. Então é isso. Eu falava pra minha mulher aqui em casa, eu falava, tô chegando aí com os caras, eu falava, fica embaixo aí que nós vamos pra parte de cima e vamos ficar fazendo churrasco na resenha. Então é essa, então. Thiago Gentil, o papai de aluguel. Tá louco, cara. E foi assim, esses moleque, é o que eu falo, foi um grupo maravilhoso. Esse grupo era muito bom. Você tem muitos amigos, né? Você fez muita amizade pela passagem no futebol em vários clubes, em todos os lugares que você passou, sempre a gente vê o carinho que as pessoas têm contigo, os ex-jogadores. E eu tenho um recado do irmão, não só seu, que é um irmão meu também, que tá comigo direto agora nos 2 toques, que é de segunda e quinta-feira às 17 horas, que é o Giancarlo, que mandou um recadinho pra você também. GG. Fala, meu amigo Léo Chile. Tô sabendo que você tá com um grande amigo meu aí, o Thiago Gentil. Então eu vou passar por aqui para deixar o meu carinho e falar desse cara maravilhoso aí que é o Thiago. Meu amigo, meu irmão. É um cara que eu conheço há mais de 20 anos. Eu fiz uma grande amizade no futebol. E falar do Thiago é muito fácil, cara. Que é um grande amigo, um cara que tá sempre à disposição da gente e dos familiares. É um cara de coração maravilhoso, assim como marido, como irmão, como filho, né? E isso é o que engrandece o ser humano, né? E o Thiago é isso, cara. O Thiago é um cara maravilhoso, realmente. E Thiago, para você contar uma história aí, algum assunto, conta aquela história lá da fuga, lá do shopping na Recife. Beleza? Grande abraço, Thiago. Beijo no seu coração. Eu quero saber. Obrigado, Jean. Um beijão no coração, cara. Tem muitas histórias com o Jean, porque o Jean é o seguinte, ele é daquela geração 93, 94, eu tinha 13, 14 anos naquela época. E eu via ele também jogando, era um menino, tinha acabado de chegar no Palmeiras, como eu disse. Depois eu fui jogar com ele, lá em Recife. A gente jogou junto em Santa Cruz, eu saí de empréstimo na época, eu tinha acabado de voltar de uma cirurgia de cruzado, então eu tinha que sair para provar. E graças a Deus a gente foi lá, e foi aí que eu tive a oportunidade de jogar com ele. Então era um cara que eu já tinha admiração. E também me adotou, ele é 10 anos mais velho que eu. Tinha 20, ele tinha 30. Não era pra você falar. Não, mas ele tá voando ainda. Tá ou não tá? Tá voando. Tá jogando muito. Gente. Agora você que aguentou. Mas ele tá bem, velho. A idade não dá pra esconder. Mexeu no calo, velho. Ele tá voando, passou dos 50 e tá voando. E, cara, esse também foi um cara, como você chega muito cedo num outro estado e tal, ele me abraçou de um jeito, cara, também me trouxe pro lado dele. Eu falei da minha admiração por ele e tudo. Então é um cara que, além de ser um craque, jogava muito meia, de muito bom passe, ele falava pra mim assim, sai um passo do zagueiro que eu vou te achar e você pega no mano a mano e vai pra cima. E era impressionante, assim, a qualidade técnica dele, né? E a gente tem muitas histórias, a gente já tava pensando em outra. Não foge não, você tá aqui dando volta, conta essa da fuga. Então eu vou falar. Eu vou investigar pra saber se é sério. Não, vou falar a verdade. Eu vou investigar pra saber se é sério, vou falar a verdade. Não, eu sempre... Você sabe como é que eu sou. A verdade sempre. Foi uma vez a gente ganhou o jogo e a gente foi pra uma balada lá, né? Isso tinha, 20 anos. E aí, cara, tinha um torcedor lá de outro time que começou a brigar comigo, né? Comigo, com ele, torcedor, né? E a gente tava discutindo, não sei o que, jogador de tal time e tal. E aí a gente levando de boa, só que meu irmão tava. Meu irmão foi me defender. E aí meio saiu uma discussão, empurra, beleza. Vamos embora, saiu o carro do Jean, o Jean tava com o carro, aí ele parou o carro e o Jean sempre foi meio braço dirigindo, né? Cara, Jean, que a gente saiu da balada, os caras saíram do carro seguindo a gente, cara. Aí, eu não sabia o que fazer, o menino desesperado, né? Aí o cara foi, a hora que ele virou à direita numa rua sem saída, os caras pararam. Eu falei, pronto, não sei o que vai acontecer. O cara falou, os caras vão matar a gente. E aí o cara falou...
E aí falou que queria matar a gente, não sei o que, não, vocês vão... E eu fiquei com medo, achei que ia acontecer mesmo. Ainda bem que os caras acabaram indo embora, né, na hora, viram, né, tinha o pessoal lá na rua também, começaram a gritar e tal, o pessoal foi embora, mas foi um dos maiores sustos da minha vida. Eu falei, esse dia, em vez de ele tocar reto para o posto de gasolina, ele entrou numa rua sem saída. Eu falei, aí depois a gente contar isso até, eu falei, o que você foi fazer, cara? Em vez de você seguir na avenida, você entrou na rua sem saída. Então essa história foi, mas tem histórias muito boas com ele, né? Essa daí foi quando o coração apertou. E falando de Santa Cruz, você jogou no Santa Cruz e jogou no Náutico também, né? É. E você saiu do Santa Cruz pra ir pro Náutico, foi direto? Foi. E como é? Você é tipo sair do Palmeiras e ir pro Corinthians, cara, velho. E porque na época o Santa Cruz não pagava, né? E a gente foi lá, a gente foi vice-campeão pernambucano, concorremos com o Sport, que na época tinha um timaço, né? O Leonardo, os caras de seleção, tinha o Adriano, bom, enfim, não vou lembrar de todos agora, era um timaço, pagava muito bem pros caras, tava na Série A. E a gente acabou perdendo o título esse ano. Aí eu tinha que voltar pro Palmeiras, só que no Palmeiras eu não ganhava pouco. Eu ganhava R$1.500, porque eu tinha acabado de subir, eu tinha 20 anos, 19, ainda tinha um contrato. E lá já me pagavam bem porque eu joguei bem. Então aí eu já tive uma proposta do Náutico. Profissional, tinha acabado de subir R$1.500, molecado na base hoje em dia. 17 anos, quanto vale hoje um moleque subir com 17 anos? São outras épocas. E eu subi muito cedo por causa da seleção, né? A gente até teve no jogo do Ronaldinho, né? Peguei seleção com o Ronaldinho Gaúcho, que foi um dos melhores caras que a gente vai contar também. E então, cara, depois disso eu voltei pro Palmeiras, o Náutico me fez uma proposta pra ir. Eu falei, cara, eu vou voltar pra lá e com salário então bom. Você não saiu do Santa Cruz direto pro Náutico? Você saiu de empréstimo do Palmeiras pro Santa Cruz, voltou pro Palmeiras, e aí quando você chegou no Palmeiras, na verdade, era João Avelange na época. O Santa Cruz estava na Série A do Brasileiro. Lembro. Então era o Brasil. E aí os caras, metade da temporada, pararam de pagar, o time já não ganhava de ninguém. E aí eu nem fiquei mais, a metade do Palmeiras me pediu de volta, porque eu não estava recebendo. E aí eu voltei, só que não podia mais escrever no Palmeiras, eu fiquei ali os últimos 2 meses no final do campeonato para esperar voltar, eu não podia me inscrever. Só treinando, não podia me inscrever, mas eu era o patrimônio do clube, eu tinha contato com o Palmeiras. Chegou janeiro, fizeram a proposta. E aí, cara, para ganhar bem, né, para ganhar melhor, então... Quem cuidava das suas transições? Era você mesmo? Não, eu tinha empresário já. Você tinha empresário nessa época? Quem que era seu empresário? Era o Galante e o Mariano. O Mariano é um argentino que né, a gente tem relação até hoje, meu sócio, né, em outras coisas também, fora futebol. Eu fiz uma amizade, uma relação, porque a minha vida inteira foram 17 anos de profissional, 17 anos com a mesma pessoa. Sempre fui muito fiel, coisa que não acontece hoje. Jogador tem difícil. Processo de empresário com jogador, jogador mudando de empresário, enfim. Até pai brigando com o filho por causa disso. Hoje tudo por causa de dinheiro. Eu sempre fui um cara muito, porque ele não tem o que falar, sempre me pegaram desde o começo, sempre a gente teve uma relação ótima com meus 2 empresários. Então, cara, eu voltei e depois fui pra lá. E era o Muricy o treinador. O Muricy chegando. E nessa época foi impressionante que o Náutico é o único clube que é hexacampeão, que ganhou 6 seguidos. Do Pernambucano. Então eles falam hexaluxo, tem, né? Hexaluxo? Né? E o Sport tinha sido 5, ia alcançar. Nossa. E esse ano assumiu o Muricy, eu tava bem, aí trouxe alguns jogadores, o Náutico sem ganhar 11 anos, só que pegou uma estrutura boa, era um bom salário, pegou alguns jogadores, pegou o Sangalete, estava no Sport, o Alas, que eram nomes importantes na época, estavam muito bem. A gente montou um time bom, mas com um treinador top. O Muricy E aí ele chegava pra mim e ele falava, cara, a bola precisa passar em você. Tudo que um cara que joga do meio pra frente, eu não gostava muito de marcar. Eu não era muito, taticamente, eu não era um atleta muito... não era de voltar pra marcar. Eu gostava de atacar, porque senão eu tava muito longe do gol. Eu sempre fui bom perto, mais salão, último terço do campo e tal. E ele me dava essa confiança. Então, sempre, né, falo dele porque eu trabalhei 3 vezes com o Muricy e foi, pra mim, melhor treinador disparado que eu tive. E aí, cara, a gente acabou sendo... Era centenário, centenário do clube, do Náutico. Caraca. O Hexa, quebramos o Hexa, fomos campeão, tiramos eles antes, fizemos a final com o Santa Cruz, fomos campeão em cima, fiz gol na final. E a torcida, quando te viu entrar em campo? Cara, assim, foi maravilhoso, assim, foi um título, assim, que é um dos títulos que eu mais guardo, assim, porque ainda fazer gol do título e ser protagonista no campeonato, fui o melhor jogador da posição no campeonato, e eu tinha 21 anos, com um grande treinador, aprendi muito. Então, essa passagem assim foi maravilhosa a mim em Recife, porque eu cresci muito como profissional.
Bom, falando de profissionalismo, tudo isso que você fez, claro que te deu um reconhecimento nacional, que nem a gente estava falando de ir nos lugares, reconhecer, tirar foto e tudo mais. Toda a sua carreira, Grécia, todo lugar que você jogou, você fez um pé de meia, hoje você faz uma ótima administração dos seus bens e hoje você trabalha como subsecretário de esporte, secretário de esporte, né, daqui de Americana, Nova Odessa, perdão, que é do lado, tá, pra quem não conhece, Nova Odessa e Americana é uma rua que faz diferença com a outra, inclusive sua casa, né, que de um lado aqui é Nova Odessa e do outro lado é Americana. E o que é importância pra você hoje, que teve toda essa experiência, carreira de futebol, lógico, você é um cara que fez faculdade, você estudou também, gostaria que você falasse um pouco disso, porque é uma parte que muitos jogadores pensam que, vou jogar bola, depois disso eu vou ganhar uma grana, vou parar e vou viver disso aí, pronto, acabou. O que você tirou de lição do futebol para se tornar hoje um administrador, na verdade, no esporte? Cara, você tem que ter muita vontade de querer evoluir, de crescer, né? Porque depois você vive a vida inteira no futebol, é um mundo que você só vive no futebol. E eu tinha o desejo de conhecer um outro mundo, um mundo empresarial, um mundo de business, negócios, enfim, eu tinha vontade de estudar, de me preparar em outras coisas, de conhecimento. Então eu me formei, né? Eu fiz faculdade de gestão esportiva, me formei. Minha mãe, a gente falou do meu pai, né? Minha mãe foi super exemplo. Minha mãe era professora de estado, na época era muito difícil. Depois ela se tornou supervisora de ensino. E quando eu fiz 17 anos e subi profissional, ela falou: você vai fazer faculdade. Eu falei: mãe, agora não dá, eu tô fazendo contrato profissional. Eu falei: não, eu tô fazendo contrato financeiramente, eu preciso focar. Ela falou: não, eu vou te ajudar e tal. E na época foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Então eu gosto de contar essa história, que eu fui muito grato, que quando a gente fala de base familiar, porque minha mãe pegou, ela falou: eu vou falar com o seu empresário, ele vai conseguir, o Palmeiras vai pagar pra você a faculdade, porque eu não tinha condições, minha mãe não tinha condições de pagar a faculdade. Que legal, cara. E o Palmeiras foi, o empresário fez, pagou minha faculdade. Não, nessa época eu fiz 3 anos, não consegui me terminar porque eu acabei indo pra Recife, tive uma proposta. Certo. Mas aí você trancou? Tranquei, e aí depois parei de jogar, não tinha online, você não tinha terminado online, e aí fiz a faculdade de gestão esportiva, me formei. E então eu queria conhecer um novo mundo, um mundo de entendimento, porque a prática é muito importante, mas a teoria também é importante. Eu acho que misturar os dois, claro, te dá um conhecimento maior e dá ambos lados da visão, tanto empresarial, administrativa, como do atleta. Você sabe tudo que um atleta precisa e depois você vai aprender tudo que um empresário vê no atleta e vê da gestão do clube, onde quer chegar, quais os objetivos do clube, etc. Então é uma parte de você querer se preparar, né? Se preparar para a vida em geral, né? Novos conhecimentos. Então, hoje eu sou secretário de esportes, né? Faço a gestão de uma cidade. Amo fazer esporte, não só futebol, todas as modalidades. Eu sou apaixonado por esporte. Então, claro que a parte política é um pouco mais difícil, né? Quando envolve isso, mas também é um crescimento para mim, é um aprendizado. Tô aprendendo muito, é como eu falei, né? Querer buscar novas coisas. Tenho também meus negócios, né? Sou empresário também. Então, a vida tá seguindo, cara. O que eu falei, eu vivo cada dia como se fosse o último. Então, eu gosto de viver o dia.